Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores! Na aulinha de hoje nós vamos aprender essa blusa aqui. Olha que blusa mais linda. E ela é feita toda em square. Vocês já viram aí que eu fiz squares coloridos e usei 4 cores diferentes, ó. Usei tipo um telha, uma cor cru, um caramelo e um marrom. Ju, qual linha que você usou? Eu utilizei a linha Egito da Teixe Piratininga. Porém, você não tem necessidade de utilizar a mesma linha. Eu vou te dar aqui, ó, a opção de você usar uma agulha uma linha, perdão, 100% algodão com 300 de tex. Tem várias no mercado, você pode usar o que você tem em casa, não tem necessidade de utilizar essa daqui. Se você quiser comprar exatamente essa daqui, eu vou deixar aí embaixo na descrição o link de onde você consegue comprar. Apesar de que eu acho que já fechou a fábrica, mas algumas lojas ainda vendem, tá? Se você tiver uma linha com a mesma espessura, pode usar, não tem problema. Depois eu deixo aí na descrição também as cores que eu usei. Esse aqui é o mostarda, tá? Dessa marca aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Eu utilizei a agulha número 3. Por que eu utilizei a agulha número 3 usando 2 cabos? Por que eu fiz isso? Porque eu queria que esse square ficasse mais encorpado. Olha aqui como ele ficou. Eu fiz com a agulha 3,5, ele ficou um pouco maior. Esse daqui ficou com 10 centímetros de largura e esse aqui ficou com 9 centímetros de largura. Então, com a agulha número 3, eu tive um resultado de 9 centímetros de largura. Para você, pode ser que fique diferente, que a tensão de ponto pode ser diferente. Então, pode ser que você precise usar uma agulha maior ou menor. Você vai poder usar agulha até maior do que a minha, dependendo do tamanho que você precisa aí fazer o seu trabalho. Como que eu fico sabendo, Ju, como que eu faço para saber qual vai ser o tamanho do meu trabalho? Eu medi a circunferência no meu busto. Como que eu meço a circunferência do meu busto? Eu vou pegar a fita métrica, girar em volta do busto e marcar até ver a circunferência total. Eu tenho 105 de busto. Então, eu tenho que unir o square de maneira que ele fique com mais de 105 de busto, porque eu também não quero essa blusa muito justa. Se você fizer a conta de 9 centímetros vezes 12, que é a quantidade que eu coloquei aqui pra gente utilizar, 108. Ou seja, eu tenho 105 de busto, 108 ficou 3 centímetros. Mas a gente tem que levar em consideração que isso aqui, ó, depois que a gente costura, ele cede, o ponto chega no lugar, então ela vai ficar maiorzinha até que isso. É o que eu desejo, né? Vamos utilizar 12 squares. Eu quero, para minha circunferência, mas aí lembrando, continua com as mesmas quantidades de square que aí é só você aumentar a agulha para o square ficar menor ou maior, ok? Aí, tanto faz, você faz a mesma quantidade. Ah, Ju, não, eu quero fazer com a minha quantidade. Então, eu aconselho você olhar todo o vídeo, ver como foi que eu fiz, porque eu preciso que tenha par aqui na frente, que isso aqui, pra gente poder fazer o decote, entendeu? Isso aqui tem que estar na frente, tá bom? Então, tem que ficar número par aqui na frente, tá? A minha intenção nesse início desse vídeo, o que eu quero falar com vocês? É fazer 4 squares na frente, 4 squares atrás e 2 para o braço. Nossa, 2 pro braço, pra cava? Porque eu quero uma cava larga, porque eu quero que fique uma manga mais larga, tá? Então, eu vou usar essa aqui, 2 squares desse daqui para fazer a cava. Então, ó, a gente vai começar agora a aprender o square. Ah, não, antes disso, se você estiver utilizando um fio igual o meu, que ele tem essa parte aqui, ó, de dentro, dura, né? Eu vou explicar, vou deixar um videozinho aí para mostrar para vocês como que eu tirei essa parte de dentro para quê? Para que a gente consiga utilizar 2 cabos de um mesmo novelo, tá? Para você não precisar ter 2 novelos iguais. Eu ainda, como eu tô iniciando esse trabalho, eu ainda não sei se eu vou gastar um novelo de cada, mas eu tenho mais. Mas eu vou deixar aí na descrição, bonitinho, quanto que eu gastei, tá? Se você quiser só olhar aí na descrição, eu deixo direitinho quantos novelos eu gastei pra fazer essa blusa de cada cor, tá bom? Eu vou deixar aí bonitinho pra vocês também. Então, eu vou só deixar esse vídeo, como que eu tirei essa parte de dentro pra tirar um fio de dentro e outro de fora e ficar usando os 2 cabos sem ter que abrir 2 fios, tá? Vou deixar aí, é rapidinho. Pra tentar usar somente um novelo, né, porque eu ainda não sei se a gente vai precisar ou não de mais, eu decidi fazer o seguinte, tirar aqui
o fio do centro. Só que esse fio aqui que eu estou utilizando, ele tem uma parte de, tipo de papel higiênico, só que mais grosso, né? Um rolinho aqui dentro. Então, o que que eu faço, ó? Eu aperto, assim, ó, pra amassar e dobro ele lá no, ó, dobrei. E aí, desse jeito, ele vai ficar menor para eu poder tentar tirar. Na parte de baixo, da onde você colocou, assim, dobrou, você viu que eu dobrei daqui de cima. A parte de baixo costuma ser mais fácil de você tirar aqui o conezinho aqui, ó. Ó, o rolinho de papelão, tá vendo, ó? Você vai puxando aqui, ó, e vai para tirar o centro. Se você estiver utilizando outro fio, vai ser mais fácil. Por exemplo, uma Anne, Cleia, elas são mais fáceis porque elas não têm isso aqui, ó. Mas para quem estiver utilizando ou o mesmo fio ou um fio que também tenha, só isso, a gente tira. E aí agora é tentar encontrar aqui o fio, a pontinha desse fio. Tomara que eu encontre com facilidade para não tirar muito. Aí eu fiz coisa errada. Ó, tirei muito. Mas vamos lá. Aonde tá a ponta? Achei, olha, não precisava tentar tirar aquilo tudo daqui de dentro. Fiz caca, né, gente? Eu vou tentar enfiar? Não, vou deixar do jeito que tá aqui mesmo. E aqui eu vou tentando desembolar. Ó, e cadê a ponta de cá? E aí, agora, a gente vai começar a fazer... Aqui a ponta, ó. Começar a fazer o nosso square. Pronto, tirei a ponta. Deixa ele bem quietinho ali pra você não ter problema. Ai, ai. Pois bem, então, pontinha aqui na minha mão, a outra pontinha, nós vamos utilizar 2 cabos. Vamos, então, aqui fazer o nosso square, ok? Com 2 cabos assim, a gente vai fazer o nosso square. Bom, agora que você já sabe fazer, tirar o miolo, vamos aprender a fazer o square. Ele é muito fácil e muito rápido. Vamos pegar aqui os 2 cabos de fio, igual eu falei com vocês. Vamos fazer aqui o nosso primeiro nó corrediço. Depois aqui, nós vamos tecer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na primeira correntinha, a gente vai prender com um baixíssimo. Lembra de trazer os 2 fios, tá? Dentro dessa argolinha aqui que se formou, eu vou colocar a minha agulha aqui dentro, vou trazer o fio, vou fazer uma correntinha, um ponto baixo, perdão, e 2 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. No mesmo local aqui dentro, eu vou tecer mais 3 pontos altos. 3 e 4, contabilizando 4 com aquele inicial que nós fizemos, ó. 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui 2 correntinhas de separação, venho dentro da argolinha e faço 4 pontos altos mais uma vez. Deixa eu puxar fio aqui que eu tô... Ó. Enquanto isso, eu tô aproveitando e levando aquele fio aqui, ó, trazendo ele pra cá pra gente já começar a embutir ele. Vou fazer mais 2 correntinhas dentro do círculo. Eu vou fazer mais 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Mais 2 correntinhas, vou abrir aqui um pouquinho e fazer a mesma coisa, mais 4 pontos altos. Três e 4. Prontinho. Vou aqui, ó, presta atenção no truquezinho que nós vamos fazer aqui. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui naquela primeira correntinha aqui de cima, aqui, ó. Vou trazer a minha laçada, vou fazer só uma aqui, ó, uma correntinha, e vou fazer um ponto baixo com o que sobrou ali, ó. Tá vendo? É claro que a gente só tem 2 correntinhas, mas para fazer isso aqui, ó, fica melhor a gente fazer isso. Vou fazer mais uma vez. Se você achar que 2 correntinhas para você tá pouco, você pode fazer 3 em cada lateral, tá? É só aqui que eu vou fazer assim, ó. Para que o meu ponto fique no meio daquelas correntinhas. Uma correntinha, venho aqui,
trago a laçada, tiro uma fazendo uma correntinha e depois faço um ponto baixo, assim. Venho aqui dentro, faço um ponto baixo, 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto, faço mais um aqui nesse espaço, mais um ponto alto, e agora eu vou fazer 4 pontos altos, um em cima do outro. Aqui naquela correntinha eu faço um. Essa aqui, ó, que ficou estranha, eu também faço, aproveito e ajeito ela. O ponto. Mais um aqui em cima. E mais um aqui. Então, todos nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos fazer mais 2. E aqui nós vamos ficar com 8 pontos altos. Ó, 2 correntinhas de separação. E no mesmo espaço de correntinhas eu faço mais 2. Repetindo, se você achar que 2 correntinhas está ruim para você, você pode fazer 3, tá? Fiz 2 pontos altos aqui nesse espaço e repito o mesmo processo, fazendo ponto sobre ponto, ou seja, mais 4 pontos. Faço os meus 4 pontos, um sobre o outro, e mais 2 pontos dentro do espaço, formando mais 8 pontos nessa lateral. 2 correntinhas de separação, no mesmo local eu vou fazer mais 2 pontos altos. E repito os meus 4 pontos altos, um sobre cada ponto da base. Mais uma vez, 2 pontos altos dentro do espaço de correntinhas, 2 correntinhas e mais uma vez 2 pontos altos. E ponto sobre ponto. 1, 2, 3 e 4. No espaço de correntinhas, eu vou repetir mais 2 pontos altos. A gente tinha iniciado com 2, nós fizemos mais 2 no cantinho, ó. Bem simplesinho esse square. Vou de novo fazer a mesma coisa. Uma correntinha, venho aqui na minha correntinha aqui de início, trago a laçada, faço uma correntinha e fecho com um ponto baixo. Fechei. E aí, agora a gente vai para a última carreira. Aí, tem uma outra opção também. Aí, eu quero fazer maior, Ju. Então, você pode fazer mais carreiras. E a cada carreira, você pode aumentar de acordo com o que você quer. Eu queria um squarezinho menorzinho, tá, gente? Venho aqui dentro e faço a mesma coisa. Um ponto baixo, 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto e mais um ponto alto. Ficando com 2 pontos altos nessa lateral. Venho aqui naquela correntinha, faço um ponto alto. Aqui naquele ponto alto que ficou feio, faço mais um ponto alto. E aí, eu faço ponto sobre ponto. Então, eu vou ficar com 8 pontos altos daquela carreira anterior, mais 2 de cada lado. Ou seja, nós vamos ficar com 12 pontos altos em cada lateral. Venho aqui dentro e faço mais 2. E aí, agora, a gente ficou com 12 pontos altos. 2 correntinhas e repito os meus 2 pontos altos e vou fazer ponto sobre ponto. Esse square, ele é muito facinho, muito bobinho de fazer. E é aquilo que eu falei. Ai, Ju, eu achei que o meu ficou muito pequenininho, eu quero fazer ele maior. É só você fazer mais carreiras. Aqui, nós já estamos na última carreira da que eu me propus a fazer, sabe? Ó. Pronto. E aqui, mais 2. 2 correntinhas, venho aqui dentro, 2 pontos altos, 2 correntinhas, ó. E vou fazer pontos altos em cima de cada ponto aqui, formando mais 12 pontos altos. Isso aqui é repetição. E agora, com esse square aqui, você pode fazer quantas carreiras você quiser. Que aí, você só vai aumentando. Vou fazer mais 2 aqui nesse cantinho. Opa. 2 correntinhas e 2 pontos aqui, ó. E agora, ponto sobre ponto. Pronto, chegamos aqui no final, o que que a gente faz? Nós fazemos aqui mais 2 pontos altos que a gente não fez no início, a gente só fez 2 pro outro lado.
E como eu vou terminar essa daqui, se você quiser continuar, você vai fazer uma correntinha, um ponto aqui, tirando uma correntinha, depois um ponto baixo no meio e continuar subindo. E aí, de 12, você vai ficar com 12, 13, 14, 15, 16 pontos. E aí, assim, você vai aumentando. Como eu vou terminar, eu vou fazer 2 correntinhas, vou prender com baixíssimo aqui, ó. Depois eu ainda posso caminhar para cortar o meu fio. Não vou deixar um fio muito grande, que eu não vou usar este fio aqui para fazer as emendas. Mas você pode, se você quiser deixar maior, você pode ficar à vontade. Eu não fiz assim. Esse aqui, como a gente já deu a volta e tinha um nó inicial, eu posso cortar, eu não me importo, tá? Agora, vamos lá. Eu trouxe aqui essas emendas que eu já tô fazendo, ó. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou colocar 12, né? Então, tá faltando 4. Não é isso? Não, 3. Nossa, que conta ótima que eu fiz. Então, eu tô seguindo uma sequência. Ó, coloquei esse terra, o cru, esse aqui, o marrom. O terra, o cru, esse aqui e o marrom. O terra agora é um cru. Só que esse cru meu aqui, ele tá grande. Então, vamos fazer do outro lado aqui, que eu tenho um marrom, ó. Então, aqui, ó, eu fiz um terra, um marrom, esse aqui é mostarda, esse cru. Terra, marrom, mostarda, cru. Terra, marrom, tá? Vou pegar o marrom aqui pra emendar com vocês. Repetindo, esse aqui eu posso cortar. Eu vou arrematar isso aqui, peraí, pra gente poder ligar aqui. Se você quiser utilizar esse aqui mesmo pra poder terminar, se você quiser utilizar esse aqui mesmo pra poder fazer o acabamento, é fácil, ó. Vou tirar aqui. Vou deixar esse só com esse baixíssimo aqui. Peraí. E aí, o que que você vai fazer? Com este fio aqui, um deles você vai usar para poder colocar aqui. O outro você deixa para fazer da outra embaixo. Eu quero utilizar sempre... Cadê minha agulha, gente, agora? Só falta ela não tá aqui. Não é esta daqui que eu estava utilizando. Peraí, gente, deixa eu encontrar minha agulha. Eu gosto de utilizar a mesma linha da cor do square que eu estiver costurando. Mas se você não quiser fazer isso, não aparece muito não, tá? Você pode usar qualquer outra cor, que ele vai aparecer muito pouco. Eu é que sou chata e prefiro usar a mesma cor. Então, se você deixar um pouquinho aqui, ó, de fio, você vai conseguir fazer isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó, pro lado de cá e vou usar essa parte aqui para costurar aqui. Você vai fazer o seguinte, colocar do lado avesso, avesso com avesso. Vou deixar esse fio pra cá. E esse fio pra cima ou pra baixo, pra eu ver onde eu vou colocar depois, tá? Ou eu vou arrematar ele ou vou colocar ele pra baixo. Vou vir com esse fio aqui, ó. Isso, eu nem tava utilizando esses aqui, fui arrematando os meus squares, depois eu usava as cores. Mas se você deixar também, não fica ruim, não. Vou vir aqui, ó, você viu que eu vim com ele tá saindo aqui, ó, na primeira correntinha? Então, que ótimo. Ele saiu aqui na primeira correntinha, não tem problema. Eu vou pegar nessa correntinha aqui, ó, desse lado de cá. Aqui a gente tem a de cima. Essa a gente vai emendar lá em cima. Eu vou emendar aqui, ó. Peguei aqui nessa correntinha. Pronto. Peguei na correntinha, eu posso até voltar aqui, ó, pra dar uma firmeza e voltar aqui, ó. Pronto. Firmei. E aí, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, no próximo ponto e vou pegar essas 2 laçadas. Só essas daqui. A de lá da frente, não, tá vendo, ó? É como se eu pegasse uma laçadinha só que eu vou pegar aquela de trás também do ponto, ó. E vou lá do outro lado, no mesmo local, ó. Tá vendo? Aqui é até uma correntinha, então não tem problema. Era a correntinha que a gente subiu, tá vendo? Mas dá pra pegar ele todo, ó. Peguei, fui pra lá. E agora eu vou voltar no ponto aqui, ó. Pegando as 2 laçadas e pegando aqui as 2 laçadas de trás aqui, ó. E vou aqui, ó, entrelaçando aqui, ó. Indo pra um lado e puxando, indo pro outro. E pegando do outro lado respectivo, ó. Venho aqui. Coloco aqui, ó, dentro do ponto nessas 2 laçadinhas. E vou aqui do outro lado também, ó. Você pode fazer com o fio que você estiver trabalhando da cor ou não, porque ele não vai aparecer muito, tá?
Ó, até aqui pra trás ele quase nem aparece. A gente vai fazer assim, ó, invisível. Cheguei aqui no último ponto e cheguei aqui no último ponto daqui. Pronto. E aí, eu vou pegar na primeira correntinha daqui com a primeira correntinha de lá. Pronto. Eu vou travar aqui o meu fio. Já emendei a primeira lateral. Dá uma puxadinha pra você não deixar ele muito encorpado, ó. E aí, a gente só volta emendando aqui, arrematando aqui o nosso fio e escondendo ele também. Como eu aproveitei aqui para poder usar e usei o mesmo fio, ótimo, que aí eu tô arrematando e tô aproveitando, emendando, tudo bonitinho, que esse daqui ainda ficou maiorzinho, teve uns meus que não ficaram assim. Ó, vou cortar aqui. E agora, é assim que a gente vai emendar. Olha que lindo que ele fica. Olha esse daqui, ó, como que apareceu aqui, ó, porque eu fui voltando até. Mas do outro lado, deixa esse aqui pra baixo, porque talvez eu use ele aqui pra usar pra baixo. Olha aqui como que fica bonito. Tá vendo? E quase não aparece, ó. Eu gosto de ir puxando assim, ó. Tá vendo? Quando você pega só uma laçadinha, ele aparece mais arreganhadinho aqui na frente. Como a gente pega essa laçadinha da parte de trás também, ele junta mais, ele une mais. Eu prefiro, tá? Ó. E aí, a gente vai ajeitando e colocando. Vou aqui colocar os meus 12 squares e vou fazer a minha circunferência. E volto pra mostrar uma coisa pra vocês. Espera aí, é rapidinho, de um vídeo pro outro. Olha só, gente, então aqui, ó, eu emendei os meus 12 squares intercalando aquelas cores, ó, coloquei 4 cores, depois eu fui repetindo as 4 cores, eu fiz isso por 3 vezes. Fiz isso tudo do lado avesso, costurando os cantinhos. Alguns eu fui deixando, usando aquele que eu resolvi, né, usar o fio, e deixei um fio pro outro lado, ó, para que a gente consiga emendar os outros squares. Eu vou agora pegar e fazer mais uma carreira aqui na parte de baixo. Eu tenho 105 de busto. Lembra que tinha em torno de 9, ficou ótimo, ainda ficou larguinho aqui no meu busto. Depois eu mostro pra vocês como que tá ficando. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar aqui também. Você pode fazer também, pra ficar, se você quiser, mais uma tira dessa, igualzinha, e vir depois só costurando aqui em cima. Vou fazer assim, vou fazer mais uma dessa daqui, e vou vir aqui depois costurando juntinho aqui pra mostrar pra vocês, inclusive, esse cantinho, tá bom? Vamos fazer assim? Então, tá joia. Já vou só fazer mais um círculo desse igualzinho, com 3 cores de cada, 3 de cada cor, né? Vamos colocar aqui, ó, usei 1, 2 e 3, tá vendo? 1, 2 e 3, tá vendo? Como eu tenho 4, ficaram com 12, ok? Então, vou fazer mais um desse aqui e volto pra gente emendar todos eles, pra, inclusive, colocar nos cantinhos também, tá bom? Só um minutinho, já volto. É de um vídeo pro outro. Prontinho, ó. Deixei tudo embolado. Deixei até os fiozinhos pra baixo desse aqui, ó. E agora, esse aqui é aquele que eu já tinha feito. Vamos colocar... Esse eu vou colocar pra cima, esse aqui. Que eu peguei um fio inteiro aqui agora. Olha só. Aí, o que que eu vou fazer? Mostarda, cru, terracota... É terracota, telha, né? Mais ou menos um telha. E marrom. Então, eu vou colocar na mesma sequência. Ó, não está. Vamos colocar esse aqui ao contrário, então, assim. Então, tá vendo aqui, ó? Telha, cru, esse mostarda, marrom, tá vendo? Tá a mesma sequência, certinho, dos dois lados. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou girar assim, ó. E colocar de maneira que esse aqui fique pulando um, ó. Por exemplo, ó, aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa cor tá aqui, pula um, ela aparece aqui. Essa cor tá aqui, pula um, ela aparece aqui. Tá vendo? Essa cor tá aqui, pula um, ela aparece aqui. Então, ficou assim, ó. Que aí, ele não ficou em cima de nada nenhum ligando no outro, ó. Ficou desse jeitinho. Vou virar aqui pelo avesso. E vou virar este daqui também pelo avesso. Vou trazer esse aqui pra baixo aqui, ó. Melhor, porque eu quero ligar isso e deixar esses pontinhos tudo lá pra baixo. Que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Então, continua do mesmo jeito. Aqui tá aqui, aqui tá aqui, tá vendo? Aqui, aqui, pulou um, aqui, pulou um, tá vendo? Como ficou ótimo. Por que que isso aqui tá
Parece que tá no lugar errado. Tá, não. É isso aqui. É que isso aqui tá assim. Aí, pronto, ó. É que aqui tava ruim, aqui, ó. Agora tá certo. E aí, o que que nós vamos fazer? Peguei aqui minha agulha. Aonde tá minha agulha? Ah, tá. Peguei uma linha de uma cor, a que sobrar aí. E vou começar aqui a costurar. Do mesmo jeito que eu tava fazendo naquela hora. Porém, pegando aqui, ó, naquela correntinha que a gente não pegou ainda. Nessa aqui, lembra que a gente tinha duas correntinhas? Vou pegar nessa. E vou pegar nessa aqui também. Ó, peguei aqui e peguei aqui. Vou fazer um nó aqui e deixar um pedaço para depois eu esconder este fio. Vou dar esse nó aqui. Pronto, ficou para lá. E agora, gente, o que que a gente vai fazer aqui? Só caminhar aqui, ó, no primeiro ponto. Vamos lá, peraí. Aqui, no próximo ponto lá. Eita, que eu bati no negócio aqui. Peguei uma linha de preguiçoso também, né, pra poder... Isso. Volto aqui e venho aqui. Muita atenção de colocar sempre um do lado do outro, do respectivo, para que cada quadradinho fique um embaixo do outro, certinho, tá? Ó, tô fazendo aqui. Já vou mostrar para vocês como que tá ficando. Ó. Pronto, e aí eu vou apertando, ó. Eu não puxo muito também não, tá, gente? Porque eu não quero que fique repuxando os meus squares, não. Ó. Volto aqui e vou lá no próximo. E vou lá no próximo. Ó, peguei no último, peguei aqui no último. E agora, Ju, nessa correntinha com a outra correntinha. Pronto. Pego nessa correntinha com a outra correntinha. Vamos ver se ficou ruim? Se ficou ruim, não, ó, ficou bonitinho. Se ficar um buraco feio, você pode simplesmente pegar aqui, ó, e também dar mais uma apertada, ó. Pronto, apertei, Ju, ó, pronto. Já segurei. E aí, eu volto a fazer a mesma coisa, ó. Ponto com ponto. Ó. Vou chegar até ali do outro lado para vocês verem a mesma coisa. Ó. Pegando as duas alcinhas. Tanto essa aqui de trás quanto essa daqui. E vou fazendo. Se eu chegar ali e ficar algum pedaço de fio que eu deixei, depois eu jogo ela aqui pra trás, depois eu pego e eu arremato, tá? Ó. Pronto. Vamos aqui pegar esse aqui e esse aqui. Esse aqui e esse aqui, ó. E aí, eu vou pegar esta correntinha com essa correntinha. Vamos lá de novo. Vou pegar essa correntinha que tá sobrando com essa que tá sobrando. Ó. Ficou um buraco? Não tem problema. Pego aqui nessa correntinha aqui e levo lá, ó. Pronto. E volto aqui nas duas correntinhas de novo. E aí, sigo fazendo ponto com ponto. Ó, tá vendo? Vou virar pra vocês verem. Isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí, sigo fazendo. Ai, gente, vocês viram aqui, né? A Siri respondendo. E vai ficar assim aqui, ó, na frente. Ficou mais fechadinho aqui. Aqui ainda ficou um fiozinho aparecendo, mas não tem problema, gente, olha só. Tá vendo como que vai ficando? Vou fazer essa parte todinha aqui, dar essa volta todinha. Se tiver fio aqui, eu deixo o fio pra cá, depois eu arremato. E assim eu vou fazendo. Se você acabar o fio, você usa esse aqui e vai terminando. E assim você vai fazendo, tá? Vou fazer aqui e já volto. Gente, olha só. Fiz aqui. Ainda ficou cheio de fiozinho aqui. Esses fiozinhos aqui, eu acho que não vai ser legal pra gente poder emendar, mas... Qualquer coisa a gente vai, depois, de qualquer forma, a gente teria que embutir de qualquer jeito, né? Olha só o que eu quero mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui, ó. Vou até subir um pouquinho mais essa câmera, peraí.
ó, pra ficar melhor pra vocês enxergarem. Eu fiz mais uma carreira, agora vamos ver aqui, ó, esse, isso, certinho. Então, vou colocar aqui, ó, ó. Vou colocar exatamente na sequência que estava. E agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou trazer esses daqui pra lá, ó, peraí. Pular um, pular mais um, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se vai ficar legal. Isso, porque o que que vai acontecer? Ele não vai ficar, ele vai ficar aqui, ó, aqui e aqui. E só vai repetir cá embaixo. Tá dando pra vocês verem? Ó. Se a gente fizer... eu acho que vai ter que ser assim, né, gente? Ou se a gente fizer assim. Não, aqui ficou igual, ficou perto. Tá vendo? Eu não quero que fique perto. Ó, tá vendo? Eu não quero que fique perto. Não, então tem que ser isso mesmo. A mesma sequência que tá aqui. Gente, eu tô fazendo isso pensando junto com vocês, né? De repente vocês vão olhar e falar, não, ela podia ter feito assim. E aí eu vou colocar, ó, pro lado, ficou do lado um do outro. Eu não quero. Então, eu vou colocar assim, ó. Então, eles vão ficar repetindo. Então, eu vou fazer repetindo a sequência de baixo, tá vendo? Só ficou aqui. Ah, eu acho que ficou bom, porque não encostou nenhum... eu não quero que encosta nenhuma cor. A cor aqui só ficou repetindo aqui em cima e aqui embaixo. Deu pra entender? Então, o que que nós vamos fazer agora? Agora eu vou virar... ó. E vou fazer aqui a minha costurinha, ó, do jeitinho que eu já estava fazendo, né? Igualzinho eu fiz aqui, que eu fiz no outro, que eu mostrei pra vocês. Vou vir agora aqui com uma cor só e vou vir costurando aqui. Vocês viram que quase não aparece, né? Ó, fica muito bonitinho esse jeito de costurar aqui, de emendar os squares. Então, eu vou fazer mais essa carreira. Por que que eu estou fazendo mais essa carreira? Porque eu coloquei no meu busto, eu quero que ele fique um cropped, mas também não quero que ele fique barriga de fora. Então, ele vai ficar mais ou menos no tamanho do meu cos. Você vai aí colocar, dependendo do tamanho e da altura que você estiver fazendo, vai ver se vai ficar legal. Você pode ou não fazer essa terceira carreira, ou pode fazer até mais carreira. Ju, eu quero ela mais comprida, pode fazer mais uma outra carreira. Então, isso aqui vai ser a altura vai ser a altura da minha blusa. Mas aí que depois a gente vai começar a fazer as alças, que eu ainda nem sei como que eu vou fazer, gente. Tô começando aqui, tô começando com vocês. Peraí, vou emendar aqui e já volto. Olha só, gente. Então, vamos lá. Agora, fizemos aqui as nossas 3 carreirinhas. E agora, nós vamos fazer a parte de trás. Para a parte de trás, eu vou usar 4 squares, que vai dar mais ou menos o tamanho... Deixa eu ver aqui. Se a gente tem 9, né? Vai dar mais ou menos aqui 38 centímetros. Deixa eu ver se já aumentou. 9 vezes 4, 36. Ó como que já aumentou, tá vendo? Então, ficou com 38 centímetros. Tá. Então, eu vou vir aqui pra parte de trás e vou usar 4. Vou usar 2 squares para cada braço aqui, pra cava do braço, e 4 na frente aqui. Então, se eu quero fazer as costas, eu já fiz aqui, ó, 4 squarezinhos usando o seguinte. Se eu estava nessa carreira aqui, eu vou repetir aqui em cima essa carreira, lembra? Então, eu vou repetir esta carreira aqui, ó. Exatamente, ó. Mostarda, marfim, o terra e o marrom. Então, eu vou vir aqui, ó, e repetir ela. E aí, depois dessa, eu vou repetir essa daqui, que é o terra, o marrom, o mostarda e o marfim. Ok? Ó. Então, tá aqui. Eu vou emendar aqui e já volto. Ou emendo esses dois aqui primeiro, depois só emendo aqui, né? Que também pode ser. Então, eu vou fazer isso e já volto. Gente, olha só. Então, fizemos aqui a parte de trás. Eu arrematei tudo bonitinho já, ó. A parte de trás tá aqui do lado avesso, ó. E aí, fizemos aqui os 4 squares. Lembrando que repetimos essa carreira aqui, pulamos essa, né? E essa aqui a gente repete depois, ok? Então, vou vir aqui agora, ó, na frente, e nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou aqui, ó, essa carreira aqui,
Não, eu vou repetir a de baixo. Então, eu vou repetir aqui, ó. A cortelha, o marrom, a mostarda e o marfim. Aqui, tá bom? Aqui, desse jeitinho aqui. E aí, depois, nós vamos fazer em cima dessa daqui, ó. Em cima dessa daqui. Aqui, tá aqui, ó. Em cima dessa daqui, uma dessa cor aqui, ó, mostarda. Então, eu vou colocar pra vocês verem. Ih, a mostarda aqui acabou, vou ter que fazer mais. Então, vai ficar aqui uma mostarda, que é igualzinha essa daqui. Vou vir aqui, ó, aqui é a minha mostarda também, e aqui é uma marfim. E em cima da marfim vai ser uma marrom. Vai ser uma marronzinha aqui, ó. Eu vou trazer já pra vocês. E vai ficar assim, ó. Aqui vai ser a marfim, deixa eu colocar uma marfim aqui, tá vendo? E aqui uma mostarda. Eu tô sem a mostarda aqui, vou colocar só o fio. Peraí, deixa eu ver se eu tava fazendo alguma aqui. Tava fazendo, peraí, que eu já tava fazendo uma. Tô cheia de fio embolado. Ó, já tava fazendo uma mostarda aqui, ó, pra colocar. Então, vai ficar aqui, telha, marrom, mostarda e marfim. Igual está nessa carreira aqui, ok? Em cima dessa aqui vai ficar mais um mostarda, aqui. E em cima dessa marfim vai ficar mais um marrom, que é igual a essa carreira anterior aqui. Vou fazer só essas daqui, porque aqui a gente vai fazer metade de um square. Eu vou já emendar essas daqui e já volto pra gente fazer as metades, ok? Gente, eu comecei esse vídeo querendo fazer uma coisa e já tô fazendo outra. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Olha só. Lembra que eu falei ali? Eu falei assim que depois que eu fizesse isso aqui, fizesse esse buraquinho, talvez eu colocasse aqui, ó, metade de um square. Não vai haver necessidade, porque eu resolvi deixar essa gola quadrada do jeito que tá. Olha só, se aqui a cava ficou ruim pra vocês, vocês podem colocar mais um square aqui e deixar isso aqui mais pra baixo. Eu vou testar aqui, vamos ver se vai ficar bom. Peraí, eu tinha até colocado aqui pra poder... Mas é porque eu gostei dele curtinho, sabe, gente? Eu vou testar aqui, peraí. Vou colocar aqui 2 squares. Aqui pra poder descer mais um pouco esse decote e ficar pra baixo pra eu fazer um teste aqui. Então, vamos lá. Aqui, a gente ficou... Esse. Então, aqui seria um vermelho. Aqui. Vou colocar assim, ó, um vermelho, deixando aqui. E aqui, já que a gente ficou com o marfim e o marrom, então eu vou colocar um marfim aqui. Vou aqui, vou ligar ali, peraí, eu vou experimentar pra gente ver. Aguenta aí, rapidinho. Coloquei aqui, gente, gostei mais assim, olha. Ficou mais larguinho, tá vendo? E como eu tô vendo que aqui, ó, ficou essa partezinha, então nós vamos fazer um square, metade dele pra colocar aqui. Vou deixar esse decotinho maior assim, ó, pra ela ficar maiorzinha aqui. Gostei mais, gente, olha que linda. Eu tinha colocado, ela tava bem aqui, ó, muito aqui em cima. Eu acho que eu gostei mais assim. Então, ó, vou fazer um square pra gente colocar nessa partezinha aqui. Eu comecei achando que eu ia fazer uma blusa de manga comprida e preferi fazer uma regata. Mas é assim mesmo, né, gente? É desse jeito. Olha que lindeza! Aqui ficou isso aqui, gente. Então, peraí. Vou emendar isso aqui. Vou vir já com o square metade dele pra gente fazer junto. Aguenta aí. Bom, gente, olha só. Coloquei aqui, ó, a alcinha do jeito que a gente combinou. Eu não tô querendo fazer acabamento, eu não sei, eu tô achando que eu quero deixar desse jeito que tá. Que desmanchei até um square pra gente poder fazer metade aqui. Já fiz da metade do lado de cá, tá vendo? Olha só que bonitinho. Eu quero fazer desse jeito que eu fiz do lado de cá. Tá? Vamos lá. Vou explicar pra vocês como foi que eu fiz. Vou tirar esse aqui fundo aqui pra não confundir vocês. Então, nós vamos fazer aqui um nó corrediço. Vamos fazer aqui, ó, 5 correntinhas, igual a gente iniciou mesmo. 5 correntinhas. Vou prender aqui no primeiro, com baixíssimo. Venho aqui dentro, vou subir um ponto baixo, 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas de separação aqui dentro, eu vou fazer 4 pontos. Bom, a gente fez um cantinho ali, que a gente tem que fazer 3 cantinhos, tá? Ó, que é a metade do square. Então, fizemos aqui 4 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas e de novo no mesmo local,
eu vou fazer mais 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Pronto. Vou fazer 2 correntinhas e aqui dentro eu vou fazer somente um ponto alto. Pronto. Fiz aqui. Vou subir 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, vou virar o meu trabalho, vou fazer mais 2 correntinhas que seria o nosso cantinho. Aqui dentro eu vou colocar somente 2 pontos altos. Lembrando que a gente tá fazendo o square, aqui é como se a gente tivesse feito aquele outro cantinho. Venho aqui e faço ponto sobre ponto, ou seja, 4 pontos altos. Já embolei meu fio, que eu desfiz um square. Eu tinha feito mais square do que eu precisava, porque, lembrando, eu ia fazer uma blusa de frio e resolvi fazer uma regata. Aqui dentro do cantinho a gente faz 2 pontos, então aqui nós ficamos com 2, com mais 4, 6, 7, 8 pontos, igual a gente fazia. 2 correntinhas pra gente fazer o nosso próximo cantinho e vamos repetir aqui os nossos 2 pontos altos, conforme nós fizemos o nosso square. Faço ponto sobre ponto. Prontinho. Dentro do cantinho, a gente faz 2 pontos. 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E venho aqui no ponto, na correntinha terceira, e faço um ponto alto. Pronto. Fizemos aqui também mais um cantinho. Vou subir aqui 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, 2 correntinhas, laço minha agulha aqui dentro, eu vou fazer 2 pontos altos. E assim, já terminando a nossa última carreira. A gente tinha 8 pontos altos aqui, a gente vai fazer 8 pontos altos, um sobre o outro. Eu quis fazer assim porque eu queria que isso aqui ficasse assim, mais redondinho, tá, gente? Então, eu preferi fazer desse jeito. Acaba que ali nem fica tanto assim, não. Mas vocês vão ver que vai ficar legal essa metade do jeito que eu fiz aqui. Opa, pronto. Mais um aqui. Mais 2 no cantinho. Com mais 2 correntinhas. Repetindo mais 2 aqui no cantinho. Faço ponto sobre ponto. Dentro aqui do espaço, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto aqui, para fechar a nossa metade do square. Vou puxar aqui um pouco de fio e vou cortar, eu vou usar esse fio aqui mesmo para fazer o arremate. Nossa Senhora, sobrou mais fio. Ó, e ele ficou assim. Esse miolinho aqui eu posso cortar, porque ele já iniciou com o nó corrediço, então não tem necessidade. Vou pegar minha agulha aqui e vou mostrar pra vocês como que a gente vai emendar, conforme nós emendamos do lado de cá. Lembrando, aqui era marfim, eu usei marfim aqui em cima, ok? Aqui é a mesma coisa, era terra aqui, eu vou usar o terra aqui. E aqui, gente, é muito simples. É isso aqui que eu quero fazer, peraí, aqui. Então, eu vou virar aqui, ó, pra poder emendar aqui. Como é avesso com avesso, vou pegar aqui dessa vez os 2 cabos, para eu poder já terminar isso aqui, já arrematar o fio, ó. Aqui eu já saí, aqui eu venho aqui, ó. Venho aqui e já coloco aqui nessa pontinha, ó. Volto aqui também, ó, no segundo aqui, ó, na segunda correntinha, pronto. E aí, pego ponto com ponto. Ponto aqui, com o ponto daqui. Esse daqui com o de lá. A mesma coisa que a gente já estava fazendo. Mas eu vou mostrar aqui até o final.
Tá vendo? Agora, aqui é a mesma coisa, ó. Cheguei aqui. Aqui, ó, no último ponto. No último ponto. Puxar aqui uma segunda correntinha. Vou pegar aqui. Peguei aqui, ó, tá vendo? Aqui eu venho aqui, ó. Já pego aqui. E já fecho tudo bonitinho. Eu vou aproveitar aqui e já vou fazer assim, ó. E vou na mesma correntinha ali, ó. Pra quê? Pra gente unir esse cantinho. Unir, eu volto aqui, ó. No mesmo ponto ali, ó. Já uni ali, vocês estão vendo? Eu só fui alinhavando ali, ó, pra poder o cantinho ficar bem bonitinho. E simples assim, a gente vai terminar. Ó, vai virando, vai virando. Daqui pra lá, de lá pra cá. Opa. Pronto. Aí, ó, peraí. Cadê o fio? Aqui. Aí, eu pego esse cantinho aqui, coloco nesse cantinho aqui. Pego o outro cantinho que tá aqui, ó. Já coloco na outra aqui, ó. E aí, a gente consegue emendar todos eles bonitinhos. Ó, pronto. Dei ó. E assim, eu vou colocando o fio agora, de maneira que eu esconda ele e a gente consiga arrematar esse fio. Eu vou fazendo assim mesmo, ó. Ele é um fio de algodão, vai enfiando entre os outros ali, ó. É mais difícil de sair. Pronto. E aqui eu corto. Gente, eu vou confessar a vocês que eu fico pensando que eu sou a menina do arremate. Eu fico pensando que, de repente, precisaria de um arremate aqui nesse canto. Mas eu penso que eu tô gostando tanto dele assim, ó, arredondadinho, com essas pontas, esses cantinhos assim. Eu não sei se eu quero colocar fio aqui, mas eu acho que eu quero deixar ele desse jeitinho mesmo. Eu acho que vai ser exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou deixar a minha blusa exatamente assim, sem acabamento nenhum. Não quero fazer. Não quero colocar outra cor aqui, sabe? Vocês estão me entendendo? Não quero. A única coisa que eu quero aqui agora é uma etiqueta AP Mundo Laser, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu quero. Peraí. Ai, vou procurar aqui. Onde que ela tá, eu não sei. Mas tá na minha bagunça aqui. Acho que eu quero uma dobrável. Tem essa aqui, que é muito bonita, ó. Pra colocar aqui nesse cantinho, que a gente pode colar. Que vai ficar muito bonita, mas eu acho que eu quero essa aqui, dobrável, ó. Olha que bonitinha essa dobrável aqui. Olha. Eu acho que eu prefiro. E vocês? Qual que vocês gostam mais? Acho que eu prefiro essa delicadinha aqui. Gente, a AP Mundo Laser eu vou deixar aí na descrição, aqui em cima, aqui, ó. Na descrição eu deixo também telefone, aí eu já deixei também o telefone, caso você precise aí fazer uma etiqueta para colocar nas suas peças. Ó, acho que eu vou colocar aqui, bem nesse cantinho aqui. Eu teria que ter uma cor exatamente igual essa daqui para poder costurar, né? E eu tenho aqui um square que eu fiz. Vou bem desfazer ele. Vou mostrar pra vocês como que eu coloco esse fio. Esse fio não, essa etiqueta. Ó, uso a minha agulhinha. Venho aqui. Vou colocar exatamente aqui nesse cantinho, ó. Vou vir aqui.
Viu como que eu escondo? Ó. Ficou bem seguro, que eu fui e voltei. Venho aqui. Peraí, deixa eu ver se tá no lugar certo. Não, tá ao contrário. Olha, eu fazendo coisa errada. Aqui, ó. Ó. Empurro bem aqui. Vou daqui até lá na frente. Pronto. E daqui eu jogo lá pra trás. Deixa eu ver. Vou fazer isso mais uma vez, pra poder ficar bem apertadinho. Pronto. Ficou. Viu que bonitinho? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colocando o fio ali pra dentro, vou embutindo, ó. Gente, vou deixar aí de novo a Pemo do Laser pra vocês, o telefone pra vocês entrarem em contato. E outra coisa, eu vou fazer uma saia pra colocar com essa regata. E quero muito, muito, muito fazer essa aula pra vocês também. Vai ser uma saia bem simples, mas eu acho que vai ficar linda com essa regata. E é isso, gente, eu não vou fazer mais nada, acho que eu vou fazer isso aqui mesmo. Não quero fazer nenhum tipo de acabamento mais. É exatamente isso aqui que eu quero. Vai ser isso aqui. E aí, gostaram? Se gostou, gente, é muito fácil. Clica aí no curtir, compartilha, comenta. Ó, um beijo grande no coração de vocês. Muito obrigada por você que ficou até aqui. E até a próxima Invenção de Moda.